E o empregador, em algum momento, pode ser cobrado na Justiça do Trabalho, porque não é só aquela carteira. E vai ter que recolher todo o período retroativo, com multas, inclusive, porque. Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico: a falta de assinatura na carteira de trabalho. Por que que os trabalhadores não querem assinar a carteira de trabalho? E como que isso vai repercutir para os empregadores, as consequências? Hoje está muito comum, né, doutora Renata? Tá muito comum não assinar carteira de trabalho a pedido do empregado ou mesmo por morosidade que ele deixa para depois do empregador. Em muitos casos, o empregador até quer assinar carteira, o empregado não quer. Em outros casos, o empregador realmente aproveita da situação e não assina, achando que vai ter uma vantagem em não ter não assinar a carteira desse trabalhador. A gente sempre viu, ao longo do tempo, o empregador não querendo assinar a carteira para não ter os ônus depois da dispensa do trabalhador, por exemplo, fingindo um contrato de experiência sem assinar a carteira, sem fazer constar na carteira aquele contrato de experiência. Contudo, hoje a gente está vendo um fenômeno inverso. O trabalhador não quer assinar a carteira. Sim, não quer assinar carteira, mas quer trabalhar. É até engraçado e estranho, né. Como é que ele não quer assinar carteira e quer trabalhar, mas por que isso? Ele quer o melhor dos dois mundos. Exatamente, ele quer receber vários benefícios sociais que o governo tem apresentado, tem ofertado, ou, em alguns casos, ele está recebendo já o seguro-desemprego de um trabalho anterior. E tem caso também de empregador recebendo, aposentadoria por invalidez. Não po Teoricamente não poderia trabalhar, mas trabalha. Por necessidade, o que seja, só o que acontece é, o empregador não pode assinar a carteira dele, porque senão ele vai perder a aposentadoria por invalidez. Então a gente já tem aí diversas hipóteses: benefícios sociais, Sim. Bolsa Família, auxílio aluguel, vários, seguro-desemprego, aposentadoria por invalidez. Agora, em algum momento, alguém vai pagar essa conta. Vai pagar a conta sim, e pode ser que seja um futuro bem próximo e vai ser todo segurado, acredito eu, do INSS. Então, o INSS vai ficar desfalcado, porque não vai estar recebendo a contribuição do empregado e a contribuição patronal. O FGTS não está sendo recolhido, e isso impacta em programas sociais de habitação. Isso é uma consequência direta para Direto. toda a sociedade. E o empregador, em algum momento, pode ser cobrado na Justiça do Trabalho, porque não é só aquela carteira. E vai ter que recolher todo o período retroativo. Com multas, inclusive, porque se o Ministério do Trabalho hoje está sendo tudo online, o Ministério do Trabalho verifica, descobre que teve, esse trabalho, a né, a pessoa que estava recebendo um benefício social estava trabalhando sem carteira assinada, o Ministério do Trabalho não quer saber se ela estava ou não recebendo um benefício social, vai aplicar multas altíssimas. Eu acho que um ponto bom da gente falar são as consequências para o empregador, porque a pessoa que vai contratar, ela meio que precisa se sujeitar a essa imposição do trabalhador. Sim, Contudo, isso não importa para a lei. ela tem que assinar a carteira daquele trabalhador, não importa o motivo pelo qual não assinou naquele momento. Não importa se o trabalhador não quis. Ele tem a obrigação de assinar. Então, para o empregador é muito pior do que para o trabalhador. O trabalhador ele vai ter uma consequência séria no futuro, porque os trabalhadores eles não estão observando isso. Eles querem receber os benefícios sociais, mas lá no futuro eles vão querer aposentar. Só que eles não vão ter tempo de contribuição para aposentar, porque eles recebiam um benefício social, eles trabalharam, só que não tiveram a carteira assinada. Por consequência, não recolheram o INSS. Se não recolheu o INSS, eles não eram segurados. Por não ser segurados, eles não vão conseguir aposentar. Mais um ônus para a sociedade, porque Sim. quando atingir a idade que já o trabalhador vai fazer jus ao benefício social, o que equivaleria a uma aposentadoria, a gente sabe que tecnicamente não é uma aposentadoria, mas vai fazer jus a um salário mínimo. Esse dinheiro vai sair da onde? Do Tesouro.
do Tesouro Nacional toda a sociedade paga por conta dessa falta de assinatura da carteira de trabalho. E sim, e se você olhar por quem é a culpa, de quem que é a culpa? É complicado a gente achar um culpado, porque em muitos casos o empregador quer assinar aquela carteira, ele precisa assinar a carteira, mas não consegue assinar porque o trabalhador não quer que assine, certo? Não quer porque ele quer continuar recebendo o benefício social dos filhos que tem, Bolsa Família e tal, e receber o salário daquele momento ali do trabalho. Sim, o trabalhador quer o melhor dos dois mundos, não Exatamente. quer escolher. E lá no futuro ele vai querer a aposentadoria dele, porque eu trabalhei. Vai ser um problema sério, 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 sério mesmo. E acaba que não é mais só do empregador a culpa, está sendo do empregador, do empregado e até do governo federal que não tá fazendo uma fiscalização, importante quanto a isso aí. Muitas vezes não tem necessidade daquele trabalhador receber um Bolsa Família, ele tem condições de trabalhar. Está tirando até a oportunidade de quem não tem condições de trabalhar, em receber, mas recebe e trabalha. Aí desvirtua o Bolsa Família. É um programa interessante, mas se não tiver desvirtuado. E o empregador também, em muitos casos, ele realmente quer assinar carteira. Em outros casos, ele não quer também, vai deixando para não ter que pagar tanto imposto para o governo. Sim, porque é conveniente para ele também não assinar a carteira. Naquele primeiro momento, parece um bom negócio. Por que que eu vou assinar a carteira se o próprio trabalhador está me pedindo para não assinar? Exatamente. É complicadíssimo. E aí, Eu acho que a gente não tem nenhuma resposta assim certa, quem está certo, quem está errado. O fato é, o empregador tem que estar a carteira do trabalhador. Se ele tiver caracterizado o vínculo de emprego, tem que assinar a carteira sim, e a consequência pior é pro empregador, que se um certo trabalho chegar ali, ele vai sim receber altas multas e vai ser obrigado a assinar a carteira. E ainda tem aquele trabalhador que não quis a carteira assinada, que trabalhou em um hotel, por exemplo, sem carteira assinada porque ele recebia um monte de Bolsa Família, mas ele vai lá e ajuiza uma ação contra aquela empresa, e aquela empresa é obrigada a pagar a toda a questão, né, dos impostos, encargos sociais, e ainda pagar uma indenização para esse trabalhador que não quis a carteira assinada. Então, para o empregador é uma consequência muito maior. O fato é, trabalhou, tem todos os elementos do vínculo de emprego, o correto e que a gente recomenda, acredito que você também, é que a carteira tem que assinar. o que eu recomendaria é que fizesse denúncias sempre que encontrasse uma situação dessa. Não tem a carteira assinada, está trabalhando, tem todos os requisitos do vínculo de emprego e ainda assim recebe algum tipo de benefício social, ainda o trabalhador tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado, concordo, só que a consequência dele vai ser só devolver o retroativo, e se o governo federal for atrás. Para o empregador é muito pior, ele vai ter que pagar multa e ainda, recolher encargo social, assinar carteira, a consequência muito maior. E dependendo do juiz, ainda vai condenar em algum dano moral, que a gente não sabe qual é a história que vai ser contada lá. E o que tem acontecido, o que eu tenho observado? O trabalhador, ele pede esses Bolsas Famílias, pede para não assinar carteira, isso está acontecendo dentro do meu escritório, pede para não assinar carteira, não assina, trabalha, aí quando ou é desligado da empresa ou ele pede para sair porque ele está querendo uma indenização, o empregador faz a rescisão certinho, lógico, não vai recolher encargo social, mas faz a rescisão e esse trabalhador ainda assim entra na justiça para receber mais uma indenização, aí lá na justiça ele faz um acordo com o empregador para um acordo de verbas indenizatórias para não ter que assinar a carteira de trabalho. Aí o empregador quer se livrar daquela situação, ele acaba fazendo um acordo com verbas indenizatórias, não assina a carteira de trabalho do trabalhador e o trabalhador ganha ainda uma indenização para ficar quieto, para não e não assina a carteira dele. Pois é, e a sociedade continua se lascando, porque isso aí vai desaguar em todo mundo pagando essa conta.
Esse é o ponto principal que eu acredito que deva ser combatido pelo governo federal. Não é possível que toda a sociedade pague essa conta. Ou regulariza logo, muda a regulamentação do Bolsa Família e permite que a pessoa tenha a carteira assinada, ou fiscaliza e proíbe de verdade e passa a fornecer o benefício para quem de fato precisa, e não dessa forma generalizada como está hoje, que a gente vê no nosso dia a dia. A gente tem dificuldade em casa em relação a empregado doméstico. Isso aí é um absurdo o que está acontecendo, que a gente vê claramente pessoas que não fazem jus, na prática, recebendo o Bolsa Família e outros benefícios. Não, e no escritório eu já fiz vários acordos trabalhistas dentro da Justiça do Trabalho, em que não se assina a carteira do trabalhador, e porque ela, obviamente, recebia o Bolsa Família e ela trabalhou sem carteira assinada, não vai recolher encargo social nenhum, e quando chega na Justiça do Trabalho, a gente ainda faz um acordo lá para receber algum valor e sem carteira assinada ainda, ou seja, irregularidade e mais irregularidade. Isso continua acontecendo. E sabe, lá no futuro, qual vai ser uma das consequências, além de todas essas? Quando ela tiver lá os, sei lá, 60, 70 anos, ou tiver doente, ela vai querer um benefício. Porque ela vai entender, o empregado acha que o governo tem que pagar esse benefício. E vai tentar, não vai conseguir aposentadoria por invalidez. O que vai atrás? Do LOAS. Vai tentar um benefício assistencial. E vai conseguir. E vai conseguir. E a gente vai pagar. Exato. Toda a sociedade brasileira vai pagar. Então não é um bom negócio ter trabalhador sem carteira assinada dentro da empresa. Essa está sendo a nossa, assim, luta diária com todos os empresários que eu atendo. Está sendo a luta diária para mostrar que mesmo que necessite, ele tem sim que assinar a carteira. E não é só para aquele momento, para ele não ter uma ação trabalhista, para não. É já prevenindo para o futuro. Lá no futuro, daqui uns 20, 30 anos, ele não ter um encargo, né, um imposto maior, um problema. Ajudar para que não tenha uma consequência maior. Consequência maior é do nosso bolso pagar mais benefícios assistenciais ainda. Gostei muito dessa nossa conversa, e essa conversa não acaba por aqui. Você pode deixar nos comentários a sua opinião, o que você acha, desabafo, pode desabafar. A gente tem visto isso, as pessoas estão revoltadas com o que tem acontecido no nosso país em relação a essa questão da falta de assinatura da carteira por conta do trabalhador estar recebendo algum tipo de benefício. É muito polêmico. Deixa o seu like, curte, isso ajuda muito aqui o podcast da doutora Renata. Compartilha com alguém que precisa saber, precisa entrar nessa discussão. E se você tem alguma dúvida, vamos conversar sobre isso. Deixe o comentário que nós vamos fazer questão de responder. E quem sabe, ainda um comentário ainda gera um novo motivo para fazer um podcast.